Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Nossos encontros aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Convido você a estar conosco, seja pela página do Facebook, você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube, em que você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe as novas mensagens com os vídeos semanais das atividades do V de Jesus. Aqui estudo do Antigo e do Novo Testamento com foco central no Novo Testamento para as cartas de Paulo na nossa série Romanos verso a verso. Temos tratado aqui, na sequência desses vídeos, que estão devidamente gravados na playlist, na listagem de vídeos postados no canal do YouTube, os capítulos 1 e 2 da Carta aos Romanos. Atualmente, olhando para o segundo capítulo, temos traçado aqui uma rota dos comentários, então, dos ensinamentos trazidos nessa carta pelo apóstolo Paulo, ditando ao escriba Tércio, analisando, diagnosticando qual que é a condição nesse segundo capítulo em que se encontram os judeus, os israelitas. Há aqueles a quem fora dado, inicialmente, os oráculos, os códigos divinos, iniciando no trabalho com Moisés e com os profetas, devidamente resumido no Decálogo, nos 10 Mandamentos, como a grande primeira legislação que procurou alcançar de forma universal as nações. Essa fora a intenção da espiritualidade superior ao nos trazer o Decálogo, tanto que o próprio codificador Allan Kardec vai transcrevê-lo no primeiro capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e intitular com a primeira etapa, aquela primeira revelação que alcançaria de forma generalizada os homens. E vamos perceber a atualidade mesmo dessa legislação mosaica, do que toca naquilo que concerne aos códigos divinos, porque mesmo nos códigos humanos imperfeitos até hoje, nenhum daqueles pontos centrais do Decálogo caiu. Nenhum daqueles pontos centrais, seja no nível da cultura ou da própria legislação dos povos mais avançados sobre a Terra, está presente cada um daqueles pontos. Ao mesmo tempo, quando eu olho para estes mandamentos, eu sei que sou transgressor diante deles. Ainda que não seja na ação, no ato propriamente dito de fazer em oposição ao mandamento, sabemos, como o próprio Jesus nos ensinara, que também por pensamento nós transgredimos. E ao transgredir, nos afastamos. E ao nos afastar, criamos para nós mesmos uma situação de angústia, uma situação em que nós mesmos identificamos no tribunal da nossa consciência que estamos em falta diante da divina lei. Assim quisera o nosso Criador, o nosso Pai. E na condição de filhos, de herdeiros dele, temos sim na nossa consciência, no entendimento da lei superior, que é santa, justa, boa, agradável diante dos olhos de Deus, o roteiro que devemos seguir. Quando optamos por caminhos diferentes, também temos a contrapartida, os efeitos e as consequências corretivas de nossas más ações. Para refletir em maior profundidade a respeito disso, eu convido você que nesse momento nos acompanhe para, através da sua tradução que tem em casa, na sua Bíblia, ou seja mesmo, quiser acessar no celular, né? Há muitos aplicativos hoje que trazem também para a gente. Aqui, como de costume, duas traduções eu vou utilizar. A Bíblia de Jerusalém, chamada Bíblia Católica, e também a de João Ferreira de Almeida, muito adotada pelos protestantes evangélicos.
E a partir daí o nosso olhar, foco, perspectiva sobre a ótica da doutrina espírita na análise do versículo em foco. Hoje, então, o nosso olhar, capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, verso de número 9. Tradução de João Ferreira de Almeida é a seguinte: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, encontramos o seguinte para o mesmo verso 9. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Sentidos semelhantes para o mesmo verso, no mesmo sentido também de ensino. Introduzimos aqui, como vocês perceberam, muito dessa temática, mas cabe observar nesse verso 9 que Paulo já inicia a sua reflexão na carta aos Romanos, tratando dos efeitos e das consequências. Por isso anuncia tribulação e angústia. A dor que visita inevitavelmente todo o gênero humano, que ao mesmo tempo é uma mestra que nos ensina. E o sofrimento que é uma escolha nossa. A dor está presente, nos visitará inevitavelmente, entendendo que estamos ainda no mundo de provas e de expiações. Prova sou avaliado, expiação tenho que rever o passado culposo para então repará-lo. E só aí vamos falar de fato em regeneração das nossas almas, cujo primeiro ponto é o arrependimento, é a mudança de mente. É um novo jeito de ser, de pensar, de estar no mundo, de enxergar as coisas, de me relacionar com elas. E tudo isso é promovido por uma ação espiritual que somente, tão somente, o Evangelho de Deus pode promover no coração humano. Essa é a essencialidade da mensagem da Boa Nova. Não é um condicionamento mental, é uma ruptura, uma forma antiga do chamado homem velho, como o próprio Paulo vai utilizar em suas cartas, essa terminologia, para que venhamos a nos revestir deste homem novo, que é um homem que de fato caminha em conformidade com Cristo, nosso modelo, nosso guia, nosso orientador, mestre e Senhor. A compreensão dessa sequência para chegar no verso 9, só uma breve recapitulação aqui para a gente não perder o raciocínio. Primeiro, Paulo é declarativo, desde o verso 6, quando está fazendo então essa análise, olhando para os judeus, para os israelitas, mas não nos esqueçamos. Paulo já traçou o mesmo diagnóstico no capítulo 1 para os fora de Israel, para os gentios, para os estrangeiros, e chegou à mesma conclusão. Simplesmente está aqui, olhando para os judeus e vendo, será que aqueles que receberam a primeira revelação de forma tão direta, que receberam os oráculos de Deus através dos profetas, estariam numa condição melhor? E vamos perceber que não. Aliás, há níveis de responsabilidade, que vamos falar aqui hoje, que devem ser de forma atenta observada nessa questão. Mas olhando então para essa sequência, primeiro no verso 6, Paulo vai recapitular aqui, olhando para uma fala mesmo de Jesus, ensino dele, junto ao grupo de discípulos, de apóstolos, quando ele já anunciara: a cada um será dado segundo as suas obras. Não é aquilo que eu falo, que por mais belo que seja, por mais útil que possa ser para alcançar pessoas e promover transformação, porque não sou eu que promovo,
É a mensagem da qual eu anuncio, que realiza o trabalho de ordem espiritual segundo a vontade de Deus no coração humano. A palavra, portanto, tem uma finalidade espiritual profunda. No entanto, se ela não está de fato fincada, semeada no coração daquele que a pronuncia, também são palavras, verbalizações apenas e tão somente em lábios que com ele, com Jesus, não se comprometem. Não é isso que ele mesmo disse? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Para que não seja dessa forma, vamos observar que das obras que saem das nossas mãos, devemos primeiro agradecer a Deus, porque sem Ele, sem a revelação, sem erguer o véu e nos mostrar qual seria o caminho, somos cegos guiando cegos para cair no abismo, como ensinaram o Divino Mestre. Perceber isso é fundamental para não acreditarmos a nós uma espécie de merecimento que não nos cabe. O nosso mérito, amados, é fazer a vontade de Deus. Portanto, é ser como Jesus no sentido daquele que se põe a serviço. Daquele que sabe que o melhor para si é repartir com os outros os dons que vêm do alto. Não há outra finalidade para a vida comunitária. Lembrando que a doutrina espírita nos ensina a ser a lei de sociedade também lei divina. Nos complementamos uns pelos outros, precisamos uns dos outros. Não somos ilhas isoladas. Não fomos criados para o egoísmo. Fomos criados para a fraternidade, para a solidariedade, para a expressão manifesta da caridade em todas as coisas. Isto pacifica a nossa alma. Ao contrário, em oposição a isso, egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, promove em nós o quê? Paulo anuncia nesse verso 9 do 2º capítulo da carta aos Romanos. Tribulação e angústia. Quem pode estar bem dentro dessa condição, amados? Tribulação, todo tipo de dor, sofrimento, dificuldade, tropeço, aflição, tribulação, angústia, é um estado de alma daquela incerteza, daquele vazio. Quantos e tantos, olhando aqui para a nossa geração, aqui nesse século XXI, passa dia após dia debaixo desse jugo opressor que é a tribulação e a angústia. Causa disso? O mal. Ah, mas o que é o mal, Eros? Olhamos para a doutrina e aprendemos. Tudo aquilo que não está conforme a lei de Deus. Como é que eu vou saber? Eu preciso conhecer essa lei. Mais do que conhecer a lei, que é estar informado sobre o que ela ensina, eu devo meditar diariamente sobre esta lei. O que ela requer de mim? Porque olhar para fora, nós sabemos que é bem mais fácil. De mim, o que cada um dos preceitos da lei divina pede a meu respeito. Quando eu vou me inteirando disso, quando eu vou fazendo essa autoanálise, quando eu ponho em curso esse processo de autoconhecimento, eu passo a sentir os efeitos da lei divina, que atua como a voz de Deus através de seus mensageiros, a nos instruir, a nos ensinar, a nos transformar. Eu vou de fato, pouco a pouco,
com dificuldades, com tropeços e levantes, mas eu vou, de fato, viver essa boa nova, viver essa boa notícia, viver este evangelho de Deus na minha vida. Não sem dificuldades, mas com aquele sentido de fé, confiança, esperança, perseverança que tanto precisamos para prosseguir nessa jornada, fortalecidos, amparados e consolados pela luz que vem do alto. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Primeiro, para o judeu, mas depois também para o grego. Por que essa ordem de coisas, né? Primeiro o judeu, depois o grego. Nós tratamos aqui sobre o fato de que, sendo os primeiros a receber, de forma direta, estruturada, consciente, tornando-se, portanto, o culto público, primeiro povo, primeira nação que exerceu o culto público ao único Deus, que falou abertamente a respeito disso, foram os judeus, foram os israelitas. Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando no capítulo 18, item 2, ele mesmo vai mencionar que foi deste foco central, Israel, que se derramou a luz que deveria alcançar o mundo inteiro para triunfar do paganismo. E esse processo não foi finalizado ainda. Se não temos o paganismo dos tempos passados, da época de Moisés, ou mesmo da época do Cristo, de Jesus entre nós, temos uma espécie de neopaganismo muito presente, que impõe um menosprezo à lei divina, que vem nos dizer falsamente, de forma ilusória, que há outros caminhos possíveis e que o homem, autor do seu próprio destino, pode todas as coisas, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse quem Ele é, soberano Senhor de todas as coisas. Quando eu olho mesmo nas referências da primeira revelação, fica evidente o quanto não só os judeus, os israelitas, como todos nós recebemos da lei divina estes alertas. Referência, por exemplo, aos antigos profetas, faço menção aqui. Profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 31. Anuncia: por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o imutável, o soberano Deus. Profeta Amós, capítulo 3, verso 2. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso, eu mesmo vos castigarei por todas as maldades que cometestes. 2 pontos aqui. De um lado, esse furor, essa ira divina como uma expressão bíblica para dizer o quê? Há uma lei de causa e efeito, de semeadura e de colheita, de ação e reação. Como vem a se dizer, a questão não é a terminologia, é o entendimento de como isso se aplica. Ao coração contumaz no mal, ao coração impenitente, aquele que não se arrepende, Deus nos visita com dor, sofrimento, tribulação, angústia e aflição, para que haja despertamento da alma.
Somos, sim, responsabilizados individualmente pelo mal que venhamos a cometer. A afirmação em Ezequiel é evidente: eis que sofrerão as consequências de tudo que planejaram e executaram de mal. Mas a intenção de Deus nunca foi, não é, não será para a humanidade os maltratar. E por isso, ao mesmo tempo em que anuncia esta ação divina, no sentido de nos corrigir, de redirecionar a nossa rota, que tem sido de desvio, que precisa ser reajustada ao padrão gravitacional do amor divino. Esse mesmo Deus, que é justo, soberano, é também Pai amoroso e acolhedor. E não é isso de que está falando também o profeta Amós? Quando nos fala que sim, vai nos penalizar pelo mal que cometemos, também nos diz que nos escolheu entre todas as famílias da terra. Aqueles que já despertos comungam da mensagem da Boa Nova, desse poder de Deus atuar na mente, no entendimento, no sentimento humano, para transformar. A estes, Deus escolheu, elegeu, para sermos diante do mundo testemunhas do Evangelho de paz, desse Evangelho de amor, desse Evangelho de fraternidade, que não promove separativismos, que não promove discursos que venham atentar contra a justa ação de Deus no sentido de reunir os seus filhos em torno do seu amor, em torno da sua justiça, em torno daquele espírito de fraternidade que já dissemos, que venha nos ensinar a benevolência, a indulgência, a tolerância, o perdão. Este é o Evangelho. E esta é a mensagem que os seus discípulos sinceros promovem. Olhando para a obra básica, o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, vamos fazer menção também aqui para a nossa reflexão em torno desse segundo capítulo, verso 9 da Carta de Paulo aos Romanos, tratando sobre a lei divina ou natural, o bem e o mal. Kardec vai questionar a equipe dos instrutores do Espírito de Verdade na questão 636, fazendo a seguinte pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Alguns pontos aqui sucintos, mas essenciais. O bem e o mal são absolutos? Sob o ponto de vista da lei divina, sim. Há um ponto absoluto que é o entendimento da verdade, que só pode emanar dessa verdade viva e potencializadora, que é a inteligência suprema. Deus instituiu leis perfeitas, portanto imutáveis para todas as eras, para todas as épocas, para todas as nações, independente da cultura dos nossos tempos, independente das opiniões de nós seres humanos imperfeitos. É por isso, então, que a lei de Deus é a mesma para todos,
Mas esta é a grande distinção. Esse mal como um descaminho, esse mal como essa desconformidade com a lei divina, depende da intenção que se tem de fazer. Quanto mais a minha intenção é voltada à prática dessa desconformidade, quanto mais eu alinho meu pensamento, meu entendimento, meu estilo de vida à prática do mal, é porque mais afeiçoado eu estou a ele. E que triste consequência. Paulo está a anunciar esse verso 9 do capítulo 2 da carta aos Romanos: tribulação e angústia para todo aquele, toda a pessoa que pratica o mal. Tanto para o judeu quanto para o grego, ou seja, para a totalidade do gênero humano, para quem está em Israel, para quem está fora de Israel. Tribulação e angústia. Esta é a paga. Este é o salário daquele que executa o mal com a vontade, com um desejo de fazê-lo. Mas se não for intencional, os Espíritos não deixam de nos anunciar aqui, pela sua instrução, vamos dizer: o bem, sempre o bem; o mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Então não vamos negligenciar o fato que, ainda que não de forma intencional, o mal realizado deve ser reparado. Não nos tira a responsabilidade, mas a segunda grande distinção, a diferença está no grau de responsabilidade. Quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho aprofundamento, quanto mais eu tenho entendimento, não foi isso que ensinaram a Jesus? A quem foi mais dado, mais será cobrado. Mas não é uma cobrança externa, é uma cobrança em mim, porque minha consciência desperta já aponta. Deve ser assim, porque insisto num outro roteiro. É disto que estamos falando. Graus de responsabilidade diferentes segundo a maturidade espiritual que já alcançamos. Mas mesmo nos estágios de imaturidade, o bem é o bem, o mal é o mal. Mas avançamos para um entendimento maior. Melhor não saber, então. Lê do engano. Porque a lei divina é de progresso. Progresso. Se intencionalmente eu retraio o meu processo de desenvolvimento espiritual, eu estou também descaminho. Porque é intencional me manter na ignorância. Isto é mal também. Volto a dizer, lei divina é de progresso, é para ir para frente, é para entender, é para desenvolver a compreensão, é para ter discernimento, é para fazer a distinção entre o bem e o mal. Se eu opto, portanto, livremente, seja por omissão ou seja por ação, no mal, tribulação e angústia me visitarão para me corrigir, para reeducar a minha alma, para fazer despertar a condição única que é nossa, inalterável. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele, e, portanto, herdeiros da sua perfeição, criados para o seu amor. Insistir num caminho diferente é apenas semear todo tipo de ansiedade, aflição, desalento para a nossa alma. E ninguém, absolutamente ninguém, vive ou viverá bem assim. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno deste segundo capítulo, verso de número 9 da carta de Paulo aos Romanos. Faça tuas reflexões íntimas, pessoais, se quiser. Deixa aí teu comentário, a tua reflexão também, ela é preciosa para nós. Estamos estudando em conjunto, refletindo em torno da mensagem que vem do alto, dessa boa nova
desse evangelho que constrói em nós essa nova criatura que desejamos ser. Aliás, somos. Essa é a nossa identidade na condição de filhos de Deus. Precisamos acordar, precisamos despertar, retomar a rota e voltar ao centro gravitacional que é Deus. Cristo é o nosso mediador, é aquele que vai então nos conduzir ao Pai. Caminho, verdade e vida para todos nós. Fica o recado então, curte, compartilhe, leve adiante a mensagem, esteja conosco sempre aqui, segundas-feiras, 20 horas, no nosso estudo Olhar para a Carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos, verso a verso. Acompanhe pela página, pelo canal do YouTube, pela página do Facebook e as atividades do NEP de Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.